Vamos agora estudar a última forma de se escrever a reta, que é a equação geral da reta. Na verdade, a gente não vai ter muito trabalho, não. A equação geral da reta é facilmente conseguida da equação reduzida. Porque agora nós vamos colocar ela dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar a equação reduzida que a gente viu anteriormente, né? Se eu colocar ela aqui, ó, y igual a menos 1/3 de x mais 1, o que eu vou fazer? Eu preciso colocá-la dessa forma. Então, o x tem que estar de um lado, né? Quer dizer, todo mundo tem que estar do lado esquerdo igual a zero. Então, eu posso escrevê-la como 1/3 de x mais y menos 1 igual a zero. Essa aqui é uma equação geral da reta. Vou multiplicar tudo por 3 para a gente tirar essa fração, mas não é obrigatório. Repito, essa aqui já é uma equação geral da reta. Então, ficaríamos com x mais 3y menos 3 igual a zero, já que eu multipliquei tudo por 3 aqui. O interessante da equação geral da reta é que os coeficientes, os valores aqui, né, que multiplicam o x e o y, que no caso seria 1, né, e 3, eles são as coordenadas do que nós chamamos de vetor normal à reta. Então, a equação geral da reta, ela nos dá o vetor normal, o vetor que é perpendicular à reta, que na figurinha vocês podem ver, ó. Eu tenho a equação da reta, se eu colocar aqui o vetor 1, 3 vai ser esse, vocês notam que ele realmente é perpendicular. E nós sabemos que na equação paramétrica, o que nós temos é um vetor paralelo à reta, o nosso vetor diretor. Então, na equação paramétrica eu tenho o vetor v, que é diretor. Na equação normal, eu tenho o vetor perpendicular à reta. O que nós podemos perceber, então, é que o vetor diretor da reta, ele vai ser, então, perpendicular ao vetor normal. Eu faço até essa conta aqui, ó. O vetor diretor, como nós vimos, né, nos vídeos anteriores aí, ele é 9/2 e menos 3/2. Seria um deles, né? Na verdade, nós temos vários vetores diretores. Eu posso multiplicar ele por 2, por exemplo, e nós temos que o vetor 9 menos 3 também será. Então, se eu fizer o produto escalar do vetor diretor com o vetor normal, que é 1, 3, vocês notem que se eu pego essa equação aqui, ó, o meu vetor normal é 1/3 e 1, não tem problema nenhum também, continua sendo normal. Tá? O que vai mudar é o tamanho do vetor. Mas se eu fizer o produto escalar, o produto interno entre o vetor diretor e o vetor normal, nós vamos ter 9/2 vezes 1, que é 9/2, menos 3/2 vezes 3, que também vai ser menos 9/2, e essa conta então dá zero. Ou seja, o vetor diretor e o vetor normal, eles são perpendiculares. A gente pode visualizar isso tudo no GeoGebra também. Então, eu posso vir aqui no GeoGebra, ó. Aqui eu já tenho, né? Vou tirar aqui, vou tirar a paramétrica, né? Deixar ela grandona. E aqui eu vou voltar o tamanho normal. Esse vetor aqui, ó, ele foi conseguido saindo de P1 e indo para P2, é o vetor diretor, né? As coordenadas dele são 4,5 menos 1,5. Eu vou tirar ele e vou colocar ele na origem. Como? Colocando aqui, vou chamar ele agora de vetor diretor, VD, tá bom? Quais são as coordenadas dele mesmo? 4,5, 4,5 e menos 1,5. Então, ó, ele tá lá, o nosso vetor diretor, o GeoGebra já colocou ele pra mim, né? Vou colocar ele vermelhinho também, para seguir o que a gente já tinha feito, ó. É o meu vetor diretor. E agora, com a equação geral, olha só, aqui o GeoGebra me deu uma outra equação geral da reta, né? Vou deixar ela na forma reduzida, só pra gente ter uma ideia. E a gente sabe, então, que o vetor normal, n, ele vai ter, acho que é 3 e 1. Não, vamos voltar lá, já esqueci. 1 e 3, quase, né? Então, vou deletar isso aqui e escrever ele aqui, ó. O nosso vetor normal vai ter 1 e 3. Então, olha, notem, esse vetor normal que veio da equação geral da reta, né? Vamos colocar ele da cor verde aqui. Então, aqui nós temos o nosso vetor normal. E a gente pode se perguntar qual que é o ângulo entre esses dois, ó. Aqui mede o ângulo, tá vendo? Então, eu posso colocar, eu não sei se vai ser entre os dois, se coloca, lá, colocou, 90 graus entre o vetor diretor e o vetor normal. Eu posso ver também o ângulo entre a reta
e o vetor normal. Será que ele coloca para mim? Não, porque precisa de um ponto, tá, gente? Tem umas coisas que o GeoGebra não entende muito bem aqui. Mas, vou cancelar esse comando. Então, vocês notam que eles realmente são perpendiculares. E aí, então, nós conseguimos, né, estudar as três formas de se escrever uma reta, que é a forma reduzida, a forma paramétrica e a forma geral. E vimos então que na forma paramétrica nós utilizamos um vetor, ou nós temos descrito na forma paramétrica também, um vetor que é paralelo à reta, e na equação geral a gente tem um vetor definido ali, né, um vetor que é perpendicular à nossa reta.